Bom dia! Aqui é o professor Simvaldo, canal do YouTube do professor Simvaldo. Eu estou na Avenida Antares, quase chegando na Avenida Santa Cruz. Ou melhor, Avenida Cesário de Melo, que depois vai dar na Avenida Santa Cruz. Mas agora eu estou focalizando uma das partes das Serra de Paciência. Passei ali por uma ruazinha que fica aqui à esquerda. Aqui é a Antares, a Avenida Antares. Ali à esquerda, onde está saindo aquela moto lá na frente, não sei se vocês estão vendo, onde está entrando aquele carro branco lá. Ali chama-se a Rua Pistoia. A Rua Pistoia. Ele entrou ali na Rua Pistoia à direita. Ele vai sair na Tancredo Neves, na estação Tancredo Neves. E à esquerda, lá onde tem aquelas casas lá na frente, aquelas torres, tem a Avenida Cesário de Melo. No encontro dessa Rua Pistoia com a Avenida Cesário de Melo, havia um marco geodésico, que é exatamente aquele marco que se encontra lá em frente ao quartel. Esse marco estava lá na Cesário de Melo. Na época que eles fizeram, que a prefeitura fez a duplicação da Cesário de Melo, esse marco ficou jogado e um professor lá da faculdade da FEUC, lá da Faculdade de Filosofia de Campo Grande, professor Afonso Celso Vilela de Carvalho, foi meu professor de História. Ele também trabalhava no Museu do Primeiro Reinado, Casa da Marquesa de Santos, e um aluno, alguém chegou e comunicou a ele, ele veio aqui, conseguiu conversar com o prefeito daquela época, que era o prefeito Marcos Tamoio. Esse Marcos foi levado para o Museu do Primeiro Reinado, onde esse professor Afonso havia organizado, mandado montar uma sala que prestava homenagem a Santa Cruz, já que a Marquesa de Santos, Dom Pedro I, frequentava muito Santa Cruz. Esse marco ficou lá um tempo, em destaque. Depois terminou aquela função lá daquela exposição e o marco foi colocado de lado. Eu estava na época trabalhando no Museu da Imagem e do Som, fazendo um estágio, e uma colega minha, sabendo que eu era de Santa Cruz, conversando, Simvaldo, tem uma pedra lá no museu que está jogada, está colocada num canto, e as pessoas usam o local para preparar o cafezinho, servir o cafezinho. Aí assim, eu falei, é um marco de Santa Cruz. Eu fui lá, realmente verifiquei que era o marco da Fazenda Imperial, e nós conseguimos, a partir do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, juntamente com o 1º Batalhão de Engenharia de Combate, conseguimos trazer esse marco para Santa Cruz, com autorização do IPHAN. Ao invés de ser colocado aqui na Cesário de Melo, onde era o ponto dele, ele foi instalado lá em frente ao quartel. Mas por que eu estou aqui passando, falei ali dessa Rua Pistoia? Porque lá nesse encontro da Rua Pistoia com a Avenida Cesário de Melo, onde eu estou focalizando, esse marco ficava lá, e era um marco geodésico que fazia exatamente a divisão das fazendas de Santa Cruz dos Jesuítas e a fazenda dos padres carmelitas, a fazenda do Carmo, padres carmelitas do Carmo, que é a Pedra de Guaratiba, Então, se vocês observarem, se vocês pegarem e fizerem um traçado, vão observar que dessa linha aqui até aquela serra, praticamente uma linha reta. Então ali deverá ter um marco também, lá naquela parte alta, porque eles colocavam esses marcos em pontos de destaque. Então esse marco que eu acabei de citar para vocês, que era um marco geodésico e que foi lá para o quartel, ele veio na direção lá de Guaratiba. Então lá em Guaratiba, na área de preservação, a APA, de preservação ambiental, APA de Guaratiba, tem um marco. Nós já fomos lá o ano passado, em setembro do ano passado, eu, Marcelo, Ciro e o Silvano do Ecomuseu. Depois foi um grupo maior, com o Bruno, com o professor Isra, com o professor Adinalzi e com o jornalista
André Mansur e mais o botânico e o biólogo Brefedmant, e minha esposa Beth também foi. Então nós localizamos esse marco que ainda está lá, está colocado lá. Dali na direção desse marco que nós fotografamos, ele vai seguindo até a ilha de Guaraqueçaba. Então vejam bem, saí da ilha de Guaraqueçaba, vinha até esse marco que eu acabei de citar lá em Guaratiba. Dali de Guaratiba seguindo, vem até esse marco geodésico que ficava aqui na Cesário de Melo com a atual rua Pistoia. Dali, com certeza, ou com muita probabilidade, não vamos falar certeza também, mas muita probabilidade, tem um outro marco, uma outra marca aqui nessa direção e vai seguindo até em direção ao norte. Essa serra aqui, ela fica a noroeste da sede da antiga Fazenda da Mata de Paciência. Então vejam bem a importância, porque do lado esquerdo, do lado noroeste, fica a Fazenda de Santa Cruz e desse lado aqui a Fazenda de Paciência, né? As terras de Paciência, da Mata de Paciência, não é? Então nós estamos aqui focalizando isso, por isso que eu achei interessante fazer essa pequena apresentação. Um bom dia para vocês, um grande abraço. Hoje é 1º de junho de 2024, iniciando o mês e iniciando a postagem. Aqui é o professor Sivaldo. Até uma próxima apresentação. Terminando aqui, focalizando uma das serras lindas da Mata de Paciência.